Estudo do Evangelho. Hoje nós vamos estudar Marcos, capítulo 5, quando fala do processo de Gerasa. Jesus e seus discípulos chegaram ao outro lado do mar. Era a região dos Gerazenos. Assim que Jesus saiu da barca, um homem vindo do cemitério e possuído por um espírito impuro foi ao encontro dele. Ele morava em meio aos túmulos e ninguém conseguia segurá-lo, nem mesmo as correntes. É um pesar, né, a situação desse homem. Já o tinham prendido nas correntes, algemas, mas ele arrebentava algemas e correntes, e ninguém conseguia dominá-lo. Mas ele estava sempre em meio aos túmulos, né, aos mausoléus, aos ambientes mortuários da época, e pelas montanhas dia e noite, machucando-se com pedras. Ou seja, era alguém que padecia de uma espécie de esquizofrenia muito grande para a época, mas que nós já vamos entender que tem um processo espiritual envolvendo. Quando de longe viu Jesus, correu, ajoelhou-se diante dele e, clamando em alta voz, disse: "O que queres de mim, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Por Deus, eu te imploro que não me atormentes." Por isso, então, Jesus lhe dizia: "Espírito imundo, saia desse homem." E Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" E eles respondendo: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E suplicando com insistência de Jesus, não os expulsasse da região. Mas havia, ali próximo, uma grande manada de porcos pastando na montanha. Então os espíritos impuros suplicavam a Jesus, dizendo: "Faze que eu entre nesses porcos." E os espíritos saíram, ordenados por Jesus. E um fenômeno ocorreu naquele momento ali. Nós não podemos afirmar que o espírito obsessor do jovem entrou no corpo do suíno, né, dos suínos, porque isso seria um processo relativamente impossível, dada a diferenciação do corpo sutil e espiritual. Mas aqueles espíritos foram arrebatados para o bando dos suínos e eles entraram em manada, começaram a correr e caíram ao mar, precipitando-se nas águas. Os que cuidavam dos porcos fugiram e deram notícia na cidade. Foram até Jesus e viram que o endemoniado, né, o rapaz obsidiado, estava são, vestido e no seu perfeito juízo, porque ele andava, né, seminu, estava vestido. E aquele mesmo que estava possuído pela legião curou-se. Ficaram com medo pelo fato de que lhe contaram o que tinha acontecido, desde o obsidiado até os porcos. E começaram então a pedir a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus entrou na barca, o homem que tinha sido obsidiado pediu que o deixasse ficar com ele, mas Jesus não deixou. E lhe disse: "Vá para a sua casa, para os seus, e lhes anuncie tudo o que o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você." E o jovem partiu e começou a anunciar na Decápole o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram maravilhados. Palavras do Senhor. Há um psicanalista chamado Ferenczi que tem uma metáfora muito interessante, que diz o seguinte: a fruta
ela está verde no pé de árvore e se desenvolvendo gradativamente. Porém, se chega um pássaro e pica a fruta, fazendo nela uma ruptura, abrindo um sulco, uma fenda, um pedacinho dela, extraiu, absorveu, vampirizou, de certa forma, aquela fruta, o que acontece com a fruta? Alguns diziam, ela estraga? Não, ela não estraga, mas ela amadurece mais rapidamente. Todos esses casos de sofrimento em termos de obsessão, de influência espiritual negativa, que ocorram na juventude, como é o caso do jovem ali, que era dominado pela legião, esses casos há o que? Um amadurecimento precoce do jovem. Isso é ruim? Bom, não podemos dizer que é bom, mas podemos dizer que foi o processo que amadureceu esse jovem. Tanto é que esse jovem, quando volta a Decápole, começa a anunciar a palavra de Jesus. Torna-se um divulgador do Mestre. E assim ocorre também com milhares de pessoas na Terra. Dado a sua sensibilidade mediúnica, porque aquele jovem era médium, por isso ele era dominado ostensivamente pela legião. Muitos jovens na Terra são médiuns e os pais não sabem. Conseguem ver, ouvir, se comunicar com o plano espiritual, mas têm medo de contar para os pais, porque às vezes são pais rígidos, têm medo das consequências. Isso leva muitas vezes a um sofrimento e um amadurecimento precoce. Então, se o seu filho, seu sobrinho, seu aluno, seu tutelado, vier ter contigo diálogo e disser: eu escuto vozes, eu vejo vultos, é importante sim um acompanhamento médico, acompanhamento psiquiátrico, psicológico, psicanalítico, mas é importante também averiguar que muitas vezes naquele jovem há o que? Uma eclosão da sensibilidade, merecendo assim cuidado, respeito e amor. Um amor que não se circunscreve a meros jogos de palavras, mas um amor que interceda por essa pessoa. Quando um jovem que está num processo de maturação acelerada por ter sofrido um trauma, a picada na fruta, ele precisa que alguém o auxilie intercedendo por ele, ajudando ele a dizer não aonde deva ser dito não, e sim ao que é preciso ser dito sim. Grandes poderes geram grandes responsabilidades. Sobretudo, a maturidade só vem com auxílio de preceptores, de instrutores, de educadores. Não basta deixar o jovem entregue a si mesmo, dar-lhe apenas comida e vestuário e casa para morar. Isso não é educar. Educar é tirar algum tempo da sua vida e dialogar com ele, conversar, explicar o porquê é perigoso esse caminho, por que não se deve andar com esse tipo de grupos, por que há uma influência espiritual em torno da Terra. Dialogue com o jovem. Explique para ele os processos que a vida leva à maturação, para que se evitem problemas, enfermidades e transtornos psicológicos, para que seja salvaguardada a juventude da nossa humanidade, porque eles herdarão o nosso planeta. Mero Robert de Filho, Estudos do Evangelho, Estudos Psicológicos do Evangelho. Muita luz, muita paz.